Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do Café com Leite. E hoje, antes de começar a apresentar esses convidados super especiais, vou começar com uma frase de efeito, vamos dizer assim, para poder apresentar pessoas de excelência e do meu ciclo. Neste instante eu te explico. Primeiro vamos à nossa meta de frase. Você não pode falar sobre metas de vida com pessoas que não têm a mesma visão de futuro que você. Vai soar como arrogância. Economize seu tempo. Essas pessoas que eu trouxe hoje aqui para esse bate-papo, para esse café super especial, é nada mais, nada menos do que pessoas que estão na minha vida profissional, na minha vida pessoal e que hoje fazem parte do nosso escritório também. Com vocês e com muito respeito e admiração, Rogel e João. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. E como todos sabem, nossa primeira pergunta, porque a pessoa conhece, mas vocês ainda não. Então, fala pra gente, Rogel. Quem é Rogel? Olá, muito bom dia. Bom dia. Eu sou Rogel Carneiro, sou contador por formação, contador por profissão também. Sou ex-bancário e vim do mercado financeiro. Passei por três grandes instituições e hoje atuo na contabilidade. Tenho uma empresa de consultoria também, voltada para gestão, para finanças. E sou marido, sou pai, sou amigo, sou parceiro, e estou aqui para te ajudar, para crescer, para ajudar as pessoas, para acolher, para conhecer novas amizades, para formar boas parcerias, a exemplo da nossa parceria com o João, e é isso aí. Rogel é uma pessoa que eu já conheço há 21 anos, porque veio de um berço de amizade maravilhosa, que é a esposa dele, Melina, a qual é minha amiga desde os 12 anos, então é muito tempo de amizade e que eu mantenho até hoje, graças a Deus. E essa extensão se levou para a vida profissional, né, Rogel? E a gente vai falar mais um pouquinho, não vou ficar dando spoiler agora não. Vamos ao nosso próximo convidado, que é ele, essa pessoa que eu tenho um carinho e admiração especial, João Borges, o qual faz parte também da nossa parceria no escritório, é um braço maravilhoso também no escritório. E aí, explica pra gente, João, quem é João? Bom dia, Bom dia. é um prazer estar aqui com vocês, poder conversar sobre esses assuntos tão importantes. E eu vou iniciar tomando emprestada a frase de um amigo que é poeta, ele é escritor, é músico, compositor, e o nome dele é Antônio Edmilson, mas ele é muito conhecido como Toinho na intimidade, e ele tem uma bela composição em que ele inicia com a frase: sou um homem simples da roça que planta para comer. Eu acho isso fantástico porque mostra a simplicidade, mas o suficiente para uma definição. Bom, por que eu achei que essa frase cabia? Porque eu nasci num povoado em Serra Preta, Ponto de Serra Preta, bem pequena, quase roça mesmo, e de lá eu estudei em Cachoeira, depois sempre estudando em escola pública, passei no vestibular e fiz ciências contábeis, depois fiz especialização, passei em alguns concursos, né, Banco do Brasil, Banespa, Tribunal Regional Federal, Receita Federal e depois em Secretaria da Fazenda, onde me aposentei em 2022 com o status de auditor fiscal, que para mim é uma honra. E fazer parte dessa equipe é maravilhosa. Para mim também é um sonho, mas não posso deixar de registrar que sou casado com Janete Borges, Pessoa maravilhosa. Beijo, que é Janete. aquela que é como uma pedra angular nas construções antigas, que se você tirar, derruba tudo. Então, ela é muito simples, vocês conhecem, mas é uma pessoa que é maravilhosa, que me dá todo o suporte para tudo. Tenho 3 filhos, 3 netos. E é isso, tenho uma empresa agora que estou livre, né? Tenho participação na Aceplan Contabilidade e é isso.
Vocês estão vendo que, para apresentar, eu tive que começar com essa frase, que para mim deu muito efeito, e é o resultado que a gente gera, né? São pessoas que nos agregam nessa caminhada, e que eu não me associo com pessoas que não têm os mesmos princípios que eu e Henrique prega. Nosso escritório é composto por vários, Sabrina, Gabi, Raimundo, e encabeça, né, em outras vertentes jurídicas na área tributária, na área de gestão, na área de contabilidade. E essas áreas específicas, empresariais e tributárias, são com essas feras aqui que se fazem nesse programa de hoje. Mas para a gente se associar, a gente não pode se associar com qualquer pessoa, até porque princípios devem ser seguidos. E eu vou começar nosso bate-papo de agora falando exatamente isso. Vamos agora falar de uma forma geral para esse pessoal que está começando numa carreira, que está como prestador de serviço, que sai de uma faculdade com formação acadêmica na área do direito, contabilidade, administração. O que é que não pode faltar? Rogel e depois João, vai ser a mesma pergunta. Com relação a isso, o que é que quando eu me formo, eu tenho que seguir algum norte? Como é que eu consigo entender e passar por etapas onde eu digo, essa aqui é a minha finalidade, eu vou exercer, por exemplo, para mim foi complicado. Eu, enquanto advogada, eu atuei em tudo, eu era generalista, e aí eu fui me encontrando. Trabalhista, eu falei, não quero, mas a parte contenciosa, não, mas a consultiva, sim. E aí eu fui experimentando, tributário quero, empresarial quero, civil quero, mas o que eu não quero? Aí eu comecei a excluir. Isso eu tive que fazer passando. A área jurídica, para mim, e já falando com vocês, que é do ramo do direito, eu posso falar por experiência própria que o bom é você ser bom em determinados assuntos para você não ser generalista e acabar ficando com tudo ao mesmo tempo e não ser uma pessoa boa naquilo que faz. Eu acho que o bom é você ser especialista em algo. Como é para Rogel hoje? Vamos bater esse bate-papo agora, Rogel. O que é que você acha? O que é que você daria aí como é que você se encontrou dentro das ramificações que você atua? Como é que você se enxergou para poder hoje atuar com excelência, inclusive com parceria, nessas áreas que você atua hoje? Conta um pouquinho para o pessoal. Eu comecei a minha vida profissional muito jovem. Mesmo que de maneira amadora, eu comecei meu primeiro trabalho, não foi o primeiro emprego, mas o primeiro trabalho fora foi com 12 anos de idade, onde eu tinha um tio que trabalhava com transporte lá na década de 90, aquela loucura toda do Plano Collor, todo mundo em dificuldade. E eu queria ter algo para ter uma renda, porque eu sabia que as coisas eram difíceis, meus pais estavam passando pelas mesmas dificuldades que o país inteiro passava, e comecei ali. E sempre, desde muito jovem, eu busquei aprender, busquei ter algo de conhecimento e algo que pudesse compor renda. Nunca fui o mais estudioso da minha turma, e também nunca fiquei para trás. Sempre procurei cumprir com minhas obrigações, sempre fui muito de responsabilidade e compromisso. Com 16 anos tive a oportunidade, através da escola, de fazer um estágio na Secretaria da Fazenda. Conheci muita gente boa lá. Aquilo ali para mim foi uma inspiração, aquilo ali para mim foi um exemplo muito bom do que eu queria fazer posteriormente. Pessoas de um nível intelectual muito bom, pessoas que estudaram, passaram num concurso. João passou em vários, né, João? Pela quantidade de concursos que você passou, João. Fiquei até com vergonha de falar, porque... Parabéns, o mérito é o mérito, né? Com certeza, mérito próprio. De um esforço de alguém que veio, assim, e realmente eu via que ali tinha muitas pessoas esforçadas, que estudaram muito, aprenderam, cresceram, desenvolveram. Trabalhei com outras coisas também, fiz estágio também na Receita Federal, que era o mesmo perfil, e foi um tempo antes de eu passar para o mercado financeiro. E, novamente, eu tinha naquelas pessoas ali uma inspiração, porque eu via que eram pessoas que estavam ali por um esforço muito grande, que
é passar num concurso público. Em 2001, passei a trabalhar no banco, o Banco Bradesco foi meu primeiro grande emprego, que eu posso dizer que foi uma grande escola. Aprendi muito, conheci muitas pessoas, desenvolvi muitas habilidades comerciais, em relação à postura, em relação à desenvoltura. Em 2000, por volta de 2003, conheci minha digníssima esposa, Por favor, que fala o nome é dela, que eu já falei aqui da amiga história. íntima e pessoal, Melina, Sim, nutricionista, que cuida muito bem do meu coração. sim, muito bem. Beijo, Mel. E beijo, meu amor. E que é amiga pessoal de Daiane, e a partir dali começamos a desenvolver uma amizade, um ciclo pessoal que posteriormente partiu para o profissional, Sim, e é o que você falou muito bem, Daiane, em relação a princípios, em relação à sintonia com que o outro pensa, vou reverberar. o reverberar. Então, passei longos anos na carreira bancária, aprendi muito sobre finanças, comecei a estudar muito sobre gestão, sobre processos, tive algumas dificuldades, quebrei a cara com algumas situações que me impulsionaram a aprender, a conhecer um pouquinho sobre isso. Parti para fazer uma pós na FGV, que foi muito valiosa em relação a processos de gestão, a conhecimento de atividades eh, no âmbito financeiro, no âmbito empresarial também. E tudo isso foi muito importante nesse processo de desenvolvimento. Como eu vim da carreira bancária, e eu me formei em ciências contábeis, tudo tinha muito uma correlação. E me associei a um escritório de contabilidade e patrimônio contábil, junto com 2 outros sócios, e iniciamos a carreira na contabilidade e, posteriormente, com a R2 Soluções, junto com o Ricardo, na área de gestão, na área de consultoria de processos. E toda a minha carreira eu sempre busquei parcerias e pessoas que tivessem a mesma linha de pensamento. Nunca, nunca gostei de lidar com pessoas que tivessem o julgo desigual no que diz respeito a princípios, no que diz respeito a práticas, no que diz respeito a hábitos. Eu costumo brincar que eu sou uma pessoa muito. Eu sou fraco para mentira. Eu gosto do que é verdadeiro. Eu gosto de ajudar. Eu gosto de contribuir. E em muitos momentos a gente se depara com pessoas que querem se aproveitar um pouco da influência, que querem fazer da sua influência, da sua boa vontade, da sua boa fé, algo que possa se aproveitar. E é uma coisa que eu sempre procurei me esquivar desse tipo de comportamento, justamente porque é algo que, assim, é algo que eu, como nascido e criado em família e lá cristão, sempre fui ensinado dessa maneira. Nunca fui ensinado a querer nada de ninguém, nem querer buscar algo que não fosse aquilo pelo teu próprio esforço e pelo teu próprio trabalho. E, assim, uma coisa que eu respeito muito, eu costumo até brincar, às vezes falando, eu costumo falar que o meu tempo para algumas coisas parece ser um pouco mais longo, mas não é. Meu entendimento é que nada como o tempo para te trazer o momento certo, para te trazer a resposta certa, para te trazer a oportunidade certa. Então, o nosso ciclo de amizade é de longas datas e nosso ciclo profissional também já tem um bom tempo, e sempre que a gente senta para falar de clientes, para levar a solução, sempre para pensar no que o cliente precisa, a gente pensa da maneira que a gente faça de uma forma que seja eficiente, rápida, com um custo que esteja dentro das possibilidades do cliente e que não venha trazer nenhum tipo de problema futuro. Perfeito. Observa que pegamos aqui facilmente alguns códigozinhos. Primeiro, a ambiência. Porque você está numa situação onde você se motiva muito pelo ambiente que você convive.
E aquilo te gera um resultado porque você quer crescer. Mas o crescimento não vem de qualquer forma. O crescimento, para acontecer, ele vem com estudo, vem com esforço, vem com dedicação. Esse crescimento, para vir, ele vem com um certo tempo. E você tem que ter essa noção e essa falta de ansiedade, porque crescer dói, mas para gerar resultado, ele vem através de um processo. E o princípio do servir, porque o servir te gera portas, abre portas, gera gratidão e nem tudo é dinheiro. Vai ter momentos que você vai ter que servir aquela pessoa naquele determinado ambiente, porque aquele resultado que ela vai gerar através do seu serviço vai te gerar uma outra porta e assim vai. Esses princípios que a gente tanto fala, eles são bíblicos, porque ele passa de gerações, ele não muda, ele é imutável. E esse propósito, ele vem exatamente nisso, porque quando você tem esses princípios que você segue, não tem como você não cumprir o propósito que Deus quer aqui na Terra. E o propósito, quando ele está alinhado com pessoas que têm a mesma visão, acabou. Aí é só resultados positivos. E é o que a gente busca para os clientes, para o mercado de trabalho, justamente apresentar esse tipo de ética, de serviço, de caminhada, onde a gente realmente sente a dor, né? É aquela questão assim, o problema não é seu, o problema é nosso. Vamos trazer, vamos caminhar, vamos entender, vamos enxergar e vamos trabalhar com a verdade. Porque a mentira, ela não se sustenta, ela não prevalece. Ótimo, Rogério. Vários insights aqui. João, essa caminhada aí de tanto concurso aí aprovado e te gerar essas conexões que foram geradas e esses entendimentos, né, esses conhecimentos de vida, o qual você carrega e aplica com tanta sabedoria. Conta pra gente aí como é que foi. Excelente. Antes de falar sobre isso especificamente, é, eu queria dizer o seguinte: a nossa parceria é uma prova de tudo que já foi dito antes aqui. Porque se nós olharmos muitas vezes no mercado, há um ciúme muito grande em se apresentar um cliente que é seu para um especialista que é parceiro. Porque a ética entre nós a gente não precisa discutir, que a gente já está aí junto e respeita isso. Mas falando assim da trajetória de passar em concurso, foi interessante, porque quando eu passei no vestibular, naquela época não tinha cotas, você disputava com todo mundo. Eu só estudei em escola pública, no Assis Chateaubriand, por exemplo, concluí o segundo grau lá no Sou aluno do Sobradinho. Assis Chateaubriand também. Eu andava, sei lá quantos quilômetros, do Campo Limpo, onde eu morava, para lá, ia e voltava à noite. Era complicado, mas quando eu passei no vestibular, eu fui penúltimo colocado, fui 39º de 40. E quando eu olhei meu nome no jornal Feira Hoje da época, que saiu o resultado, eu fiquei extasiado. Acho que se você me beliscasse, eu não sentia nada. Lembro disso. É tão real, né? Sabe Tão por verdadeiro. quê? Porque eu sabia que de onde eu vim, uma família pobre, que eu tinha, mais honesta, que me estimulou a estudar, eu só tinha uma chance, que era realmente buscar um caminho de estudar, de viver com ética, e foi isso que eu procurei fazer. Quando eu saí da faculdade, eu fiz o primeiro concurso, que foi para contador do Tribunal Regional Federal. Tinha uma vaga, Bahia e Sergipe. E eu falei, eu não vou. Os meus colegas, todos eles foram para um cargo técnico, concorrer num cargo técnico, que tinha muito mais vagas. Então, não foi uma questão de soberba, mas eu pensei o seguinte: eu estudei tantos anos, eu tinha a consciência de que fui um bom aluno, que estudei bastante, e eu fiz o concurso e eu passei em terceiro lugar, quer dizer, era uma vaga. O primeiro colocado desistiu, o segundo desistiu, fui nomeado contador do Tribunal Regional Federal, que é contabilidade pública, né? Mas, na mesma época, como eu já estava estudando bastante, passei em mais concursos. Um deles foi o da Receita Federal. Então, eu optei para ir para a Receita Federal. E Passou quanto tempo lá? na Receita Federal, quase 5 anos, um pouco menos. Foi de 93 a 98, mas no início de 98. E aí eu fui para o estado, onde entrei lá e saí no final. Já poderia ter me aposentado em 2019,
mas me aposentei no final de 2022. Foi muito bom porque eu pude compartilhar assim de um nível de excelência, como o Rogel bem falou, que são os profissionais da Secretaria da Fazenda. Às vezes o servidor público ele é muito mal compreendido por causa dos péssimos exemplos que são o que dá notícia. Mas quando você olha a função social de um auditor fiscal, que ele procede, como a norma técnica diz, limitado pela lei, respeitando o contribuinte como se fosse um cliente de uma empresa, sem e a Secretaria da Fazenda preparou o seu quadro com cursos de pós e mestrados até no exterior para profissionais se prepararem para poderem fazer bem o seu trabalho. Então, é um desafio realmente você exercer, trabalhar. Para mim foi um orgulho muito grande de trabalhar com uma equipe como tão bem preparada, né? Como é a Cefaz Bahia. O qual você passou mais ou menos Foi de 98 até 22. e aposentou. Sim, o microfone um pouquinho. Tá. Aí você vê que a caminhada, toda caminhada que você tem na vida, você tem que ter um direcionamento. Fase que você passa ruim, ela tem que servir como exemplo para você não querer voltar lá. É aquela questão, o deserto é onde te ensina para o próximo passo e o próximo nível para você chegar e alcançar coisas novas. Não é a condição social que você está, não é a situação especial que se encontra naquele momento, é muito do que você decide ser e fazer, sempre com Deus do lado. Porque a sabedoria, se você pedir a Deus e não souber executar, nada acontece. Eu acho que uma outra coisa que eu acho que poderíamos falar agora é a questão da comunicação, que a gente estava batendo esse papo antes. O que acontece muito hoje com o nosso mercado de trabalho? Temos profissionais de excelência e não temos uma comunicação ativa. Se nós, enquanto operadores, eu do direito, que me complemento com a comunicação de vocês, através das interações interdisciplinares fantásticas, porque o advogado ele tem que saber o seu limite. Não adianta você falar que é advogado que vai fazer uma auditoria. Não adianta você falar que é advogado e vai fazer uma planilha de cálculo de uma revisional de banco. Não adianta. Cada um é aquela parábola dos talentos, tem o seu talento, e quando você une, dá certo, checkmate. Colocando essa questão da nossa esfera, né, do trabalho que a gente executa, o que é que hoje vocês consideram dentro do que a gente exerce, que gera um resultado, e aquele cliente gera aquele comprometimento de falar assim, não, eu quero essa equipe para trabalhar para mim. O que é que vocês acham que vocês conseguem passar para esse mercado consumidor, para gerar essa atração nesse serviço que a gente ocupa hoje? Para mim, eu vou começar falando, porque eu também faço parte dessa equipe, é a assertividade. Eu creio que quando a gente gera essa comunicação de uma forma segura, assertiva, o cliente ele se torna próximo a você e acolhido, porque você entendeu a dor e está operando de uma forma que diz, possa ser, porque o advogado não pode dar resultado, mas ele vai dizer assim, com isso aqui a gente pode alcançar o meio, e se não conseguir, a gente consegue de outra forma. Ou seja, a gente pensa fora da caixinha, mas ao mesmo tempo com seriedade e comprometimento. Vou passar a bola para você, Rogério. O que é que você acha que o nosso nicho hoje, que os empresários, que é mais do que a gente atua hoje, CPF sem PJ, mas muito mais sem PJ, que os empresários olham e falam assim, essa equipe vai me dar o resultado que eu quero. O que é que você acredita? O primeiro ponto que eu acho muito importante em qualquer posição profissional é a empatia com o cliente. Eu vim de um mercado em que eu vendia o melhor produto que existe, que é dinheiro, e eu tinha no mix diversos produtos que não era dinheiro, mas que eu também tinha necessidade de vender. O produto perfeito para o cliente, independente de ser um produto físico ou um serviço, é aquele que agrega valor à necessidade do cliente. E entender a necessidade do cliente
E é o primeiro ponto que leva ao sucesso em cada situação, em cada negócio, em cada prestação de serviço. E sempre eu procurei me preocupar, sempre eu procurei buscar um entendimento sobre a necessidade do cliente. Não só ouvir, quero, tá bom, vou te atender. Então, sempre foi por quê, qual é a utilização que você vai fazer, qual é o objetivo. Exatamente. Então, o entendimento da situação é importantíssimo. Você procurar estar dentro do contexto, entender a contextualização contábil, a contextualização jurídica, o enredo em que se desenvolveu aquela situação e entender também um pouquinho do sentimento do cliente, de quem está do outro lado. Porque muitas vezes o entendimento é seu, mas a pessoa que está do outro lado não entende que aquele processo deve se desenhar daquela maneira. Eu sempre fui lembrado por ter um jeito em que eu sempre procurei entender o cliente, mesmo nos momentos em que aquilo ali não era favorável a mim. Me deparei em várias situações com clientes que tiveram problemas, que me afetaram, inclusive, no contexto de banco, mas nunca virei as costas para esse cliente. Sempre procurei manter a diplomacia, vamos dizer aí, porque muitas vezes o que estava vindo ali é uma situação que a pessoa foi envolvida num contexto e que precisava de uma orientação. Infelizmente, nós vivemos num contexto em que as pessoas têm um entendimento muito raso das situações e muitas vezes também não procuram entender melhor, se aprofundar. A gente um pouco da individualidade, porque você chega ali, está numa zona de conforto, exatamente, o cargo que ocupa, não exatamente. Colocando emocionalmente com ninguém. Exatamente. Né? Então a gente está diante de pessoas que estão acostumadas a fazer ali o café com leite de todo dia. Café com leite. Porque com leite tá certo, viu? E não procuram pisar um pouquinho fora do quadrado. Ou seja, buscar um pouquinho mais de conhecimento. Eu sempre fui muito curioso de aprender um pouquinho mais. Aí é que tá o problema. Você não enxerga números, você enxerga pessoas, identidade. Sou amante dos números, sim, mas gosto também das pessoas. Então, assim, conhecer um pouquinho, entender um pouquinho do contexto, ler um pouquinho. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande, a gente tem na palma da mão o mundo em conhecimento. Então, João, o que no passado você falou, lembrei bem aqui da minha época que passei na UFES também, você falou, no passado você estudou num tempo que você tinha precisava ir para a biblioteca, por livro. Eu também fui. Eu também fui. Então, tudo que você falou em relação ao vestibular, tem gente que se você falar a palavra vestibular, não sabe nem o que é. E no nosso tempo a gente fazia um vestibular, concorria com várias pessoas. E assim, o mérito de você ser chamado, aquela lista de chamada da faculdade, aquele mérito de você ser contemplado naquela lista, era algo que era um grupo seleto de pessoas. Você falou que passou, que você estava entre os últimos da lista. Eu tive um colega, curiosamente, que foi o 40º da nossa turma. Eu fui o 33º. Eu estava na felicidade do mundo todo. O cara chega de mim, o colega, que hoje, inclusive, ocupa um cargo no serviço público. Pô, eu com vergonha de falar, porque eu fui o 40º da lista, que eram 40 chamados. Eu brinquei com ele, falei, se você tivesse sido o 41º, segundo ou terceiro, na primeira, segunda, terceira chamada, estava dentro do mesmo jeito. E isso não quer dizer nada. Para mim, o conhecimento não é simplesmente o fato de você ter tirado notas boas na escola, na faculdade, é o que você construiu ao longo do tempo. Como eu falei aqui antes, eu nunca fui o melhor aluno. Inclusive, fui displicente em várias situações, inclusive na própria faculdade, atrasei um pouco o curso, por prioridade no trabalho, porque muita gente hoje não tem como se dedicar exclusivamente aos estudos, assim como eu, como você, que viemos de famílias que a gente tinha que suprir nossas necessidades também, conciliar, mas você buscar o conhecimento específico do que você quer. Eu tenho um pouco de crítica ao nosso sistema educacional,
porque você vai para um colégio, você aprende diversas disciplinas importantes, interessantes, você tem um pouco de conhecimento de tudo aquilo, que você já filtra 70% daquilo ali quando você passa para uma faculdade. Aí quando você entra na faculdade, você tem as disciplinas aplicadas e você tem outras disciplinas generalistas, que você também filtra ali, mais 70% daquilo ali não te serve mais para nada depois, e você vai ter que procurar a especialização, o pós, e etc. Então é aí que você começa a ir direcionado para o que você de fato gosta e o que de fato se identifica. E isso aí você começa a fazer com prazer e não por obrigação. Então, tua trajetória já passa para um segundo nível, que é o nível em que você faz o que gosta e o que sabe. E aí você parte para entender do cliente o que é que o cliente precisa, o que é que o cliente vai ser atendido no melhor tempo, na situação mais eficiente, e buscar as parcerias com o que a gente não conhece, com o que a gente não domina. E aprender um pouquinho também. Aí você observa que a identidade do cliente é muito importante. Na fase que eu me identifiquei para o curso de Direito, uma das coisas que eu busquei foi o que é que vai me movimentar, o que é que vai me pulsar meu coração para escolher o direito. E dentro da faculdade eu me identifiquei muito com a área do direito empresarial e tributário, justamente por nascer no chão de loja. Sou filha de donos de supermercado, onde eu tive um privilégio de estudar na faculdade, estudei na Católica aqui em Salvador, em 2004, e era na época também biblioteca, não tinha essa questão de celular, nada na mão, e eu tive a oportunidade de ter esse tempo de estudo, de intensificar o que eu queria, e eu nunca saí para o concurso público, porque eu nunca tive vontade, não me enxergava sendo juíza, promotora, procuradora, porque eu gosto de pessoas à mostra, eu gosto de sentir o problema do outro e interagir. E eu sabia que ali dentro do concurso, muito eu ia ficar na tela com minhas decisões em mim. Então eu lembro que na faculdade o pessoal brincava assim, Leide já é certo, vai ser advogada e na área empresarial, porque gosta de conversar, e eu amo. Onde eu chego, eu gosto de conversar, de fazer amizade. Eu e Rogério, eu até brinquei com o Rogério, eu falei, Rogério, o pessoal que a gente trabalha junto fala assim, parece que são irmãos, porque eu nunca vi. Quando chega no ambiente, todo mundo já sabe que chegou, porque já vai conversando e mexendo com todo mundo. Mas é esse movimento que te gera aquela felicidade de estar podendo resolver, não tem aquela frequência de rotina. Isso para a gente pulsa mais o coração. Eu acredito que seja nessa caminhada. Ao mesmo tempo, observe que o princípio permanece, né? Você tem aquela questão assim de a sua dor é a minha, o servir é importante, a honra, você está vendo o tempo todo, família, 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 caminhada, respeito pela trajetória. Então, assim, respeitem a caminhada e não transformem em números. O resultado, ele vem aos poucos. O empresário, ele quer ver o resultado. Ele quer à frente, ele ver número. Mas para a gente, primeiro, a gente tem que entender o lado individual para colocar no contexto, porque a gente vai trabalhar de alguma forma com o emocional. Então acaba que somos operadores, psicólogos à frente de receber dores dos outros, trabalhar a nossa e trabalhar essa ambiência. Fala, João. Bora conversar. Como é que você acha o que é que tem essa comunicação de interação com o cliente, que você fala assim, esse produto, esse serviço, eu me sinto aqui em casa? Conta pra gente, o que é que você acha? Interessante. Vocês já falaram muita coisa importante aí, mas eu queria contar um exemplo prático que aconteceu nas nossas consultorias, em que a qualidade da informação que chega para o cliente não é adequada. Então, às vezes, ele tem uma consultoria, mas ele não, eu estou falando do cliente, do empresário de uma forma geral, e ele não tem uma noção exata do que está sendo orientado a ele. Então, por exemplo, vou contar um caso que é conhecido nosso. A gente iniciou um trabalho de consultoria numa empresa. Essa empresa, ela tinha uma empresa de lucro real que dava
tinha um faturamento de 100 milhões por ano, e alguém disse a essa empresa, que seria bom ela ter 2 ou 3 empresas do Simples Nacional para sobrecarregar a folha nessas empresas do Simples Nacional e economizaria, em tese, os 28,8% que era que a empresa pagaria de encargo patronal sobre a folha. Então, o empresário ficou muito tempo com essas empresas e aí há um alerta. A Receita Federal ela tem elementos demais de sobra para identificar que isso é uma fraude. E fraude tem multa agravada, responsabilidade do contador, responsabilidade do empresário. Então, isso é fácil para a Receita descaracterizar. Então, pior do que isso é o empresário saber que está pagando mais do que o devido por um planejamento mal feito. Então, o que é que nós fizemos? Nós identificamos que, como essas empresas tinham um faturamento razoável, no Simples Nacional nós estávamos pagando a alíquota de 17%. Então, se você comparar com o que ele criou somente para não pagar os 28,8%, então ele estava tendo um ganho de 11%. Sobre uma receita do Simples Nacional de 4 milhões, tinha uma economia se você fizesse somente essa conta, ainda que você assumisse o risco penal e civil decorrente dessa operação mal conduzida. Mas o pior do que isso é que quando eu cheguei na empresa e eu fiz o estudo da empresa, eu perguntei por que você cria essas empresas dessa forma, e eles me disseram que era isso que eu já falei antes, e eu falei, mas você está jogando seu dinheiro no lixo. Porque nós estávamos falando de uma empresa que era lucrativa, e essa empresa lucrativa, ela paga imposto sobre o lucro real. No lucro real, se eu pego a folha, por exemplo, para simplificar para quem está ouvindo, se eu pego, por exemplo, uma folha de 100 mil reais, que é da empresa de fato do lucro real, eu reduzo a base de cálculo do imposto correspondente, que é 15% de IR, 9% de contribuição social e 10% de adicional. Então, eu estou falando de 34%. Perfeito. Então, é a empresa que, em vez de estar com tudo conforme a lei e abatendo do seu imposto 34%, ela está pagando de forma errada, de forma criminosa até, porque a Receita Federal classifica como crime, está pagando supostamente menos, mas na verdade está pagando muito mais. Então, se isso de fato for, inclusive, um insumo da prestação de serviço, que não é o caso do PIS e COFINS incidente sobre os serviços prestados por pessoa física, se além disso fosse um caso de ter um serviço prestado por pessoa jurídica, nós estaríamos falando de 43,25%, que é um valor... Os riscos, né? Que o pessoal acha que não vai atingir a esfera crime e cível. Olha. Então, a nossa consultoria, ela traz para os nossos clientes, além do conforto de ter a lei ao seu lado, de não estar sem dormir, porque amanhã pode ser receber uma visita, digamos, não, ele está tranquilo e pagando menos, porque fez um bom planejamento com profissionais, que eu tenho a honra de participar dessa equipe, que fazem com ética, com respeito à lei, orientando adequadamente, mostrando que, às vezes, até quando você supostamente está economizando, não vale a pena. Não vale a pena. Você está ensinando erro, edificando casa sobre areia, para usar um paralelo com a parábola bíblica. E é muito bom quando a gente chega na empresa e mostra isso para um empresário. Agora, antes de eu devolver, para encerrar, você falou no início de comunicação. E eu me lembrei de um caso real
saiu uma definição de prazo de vencimento de tributo. E a legislação era meio truncada como advogada, e você, como um homem experiente na área também que interpreta leis, você vai saber. A definição do prazo de vencimento era assim na lei. E alguém ligou para o meu chefe, eu estava de frente para ele, e perguntou: qual é o prazo de vencimento? Que eu li aqui na lei e não entendi. Ele falou: é o último dia útil do segundo decênio subsequente ao mês de ocorrência do fato gerador. Evidentemente que isso o contribuinte já tinha lido, ele não entendeu. E aí ele insistiu, e por 5 vezes seguidas, o meu chefe repetiu ao telefone para ele, eu não sei se era um contador, se era uma empresa, alguém de uma empresa, é o último dia útil do segundo decênio subsequente ao mês de ocorrência de fato gerador. O meu chefe, indignado, depois da 5ª vez, falou: João, responde a esse contribuinte aqui que eu não aguento mais. Esse cara não entende. Ele tapou o telefone e passou para mim. Eu digo: é o dia 20, se não for útil, você antecipa. Bastava isso, né, João? Então, a linguagem que você falou, como a gente se comunica com o cliente, com as empresas. Se o empresário não conhece o linguajar da contabilidade, não conhece o linguajar jurídico, ele precisa ouvir e entender. E, na verdade, você tem aí você utilizou de uma questão muito simples. Você teve uma... Como é que a gente coloca aqui? Quando a pessoa está assim, eu quero conversar com você, mas eu sei que você está limitado no meu conhecimento, então vamos trabalhar de igual para igual. Você é um contribuinte, você não é obrigado a interpretar, apesar do que a lei ela é muito clara, né? Que ninguém é obrigado a dizer que não conhece da lei. Então, assim, você não pode, é verdade. Você tem que conhecer. Você tem uma legislação própria, você tem a legislação brasileira e está à palma da mão. Mas, ao mesmo tempo, os operadores, eles têm que ser um facilitador. Eu acho que é isso que a linguagem de um auditor ou de um contador E aí o facilitador é justamente na comunicação. É que nem o cliente ligar e falar: como é que está meu processo? Está concluído para despacho? Que é despacho? Na verdade, Né? Está concluído para julgamento, mas qual seria o julgamento? É a decisão final? É uma sentença? Porque nem nós, operadores, muitas vezes entendemos a comunicação que aquele juiz utiliza. Né? A gente tem que ser esse facilitador, a comunicação tem que existir. O cliente tem que se comunicar. E João, e Rogério, e Leide têm que entender que ele é limitado. A humanidade tem que existir, o servir tem que existir, e é naquela linguagem própria. Você é advogada? Sou, mas aqui é meu jeito de ser, eu não tenho essa hierarquia, vamos nos tratar, né? Nessa similitude, nessa igualdade. Exatamente. Na verdade, as 2 situações que você comentou, João, muito bem. Primeiro, em relação à empresa estar se expondo numa situação não adequada, tem a ver também com a comunicação correta, a orientação correta, pois, de fato, a empresa está pagando um imposto de renda elevado. Só acrescentando um dado para lhe ajudar aí. Sim. Nessa empresa, em um ano, a economia foi de R$ 4.268.000. Imagine. Esse número foi festejado pela empresa porque ele adequou a lei e economizou esse valor. E assim, pior ainda seria os riscos, né? Pois Você é. sofreu uma séria crime. Então, o entendimento da situação é importante. Eu não tenho só os tributos sobre a folha. Eu tenho os tributos sobre o resultado, sobre o lucro, que pesam também na receita das empresas. A última linha lá do balanço tem que ser visualizada, tem que ser avaliada. A questão da comunicação, no âmbito contábil, no âmbito jurídico, no âmbito pessoal, eu costumo dizer que é bastante relevante e resolveria 90% dos conflitos entre as pessoas se quem está do outro lado tentasse um pouquinho entender, interpretar e ajudar a quem tem dificuldade de comunicar. Você fala aí, você falou curiosamente uma linguagem técnica, você falou penúltimo dia subsequente, até a pessoa juntar tudo aí e interpretar, assim, nos finalmente, que dia vai ser? O empresário,
ele precisa da resposta prática, rápida. Ou seja, interpretação, ele vai pagar alguém para interpretar para ele. Ele vai falar, doutora Leide, me ajude, João, me ajude, Rogério, me ajude. Porque uma palavra, uma resposta mal dada, pode criar uma situação complicada. O cliente desse aí poderia estar pagando uma multa por causa de uma resposta mal dada, por causa da impaciência de uma pessoa que não explicou na linguagem do contribuinte. E nem tudo que o cliente quer é o que deve ser feito, porque Pois aí você é. tem que gerar essa comunicação também. Ó, Perfeito. você está querendo fazer dessa forma, está achando que está tendo lucro, mas os riscos são esses. Eu não estou te negando. É aquela questão que, voltando à nossa conversa, é a transparência. A O forma. princípio da verdade ele tem que prevalecer. Perfeito. Você quer fazer, Quer ver outro faça, exemplo mas prático? tem esse risco. Exemplo que aconteceu real. Eu fui convidado para fazer um planejamento tributário numa empresa. A empresa, ela só negava 60% do seu faturamento. Por quê? Porque ela entendia que não teria condições de pagar os tributos corretamente. E quando eu fiz o estudo, eu apresentei para ele várias opções de benefícios fiscais aplicados à indústria, que era o caso dele, e que, só para citar um único exemplo, nós conseguimos um crédito presumido de ICMS, que é a carga tributária de 20,5% na interna da Bahia, de 99%. Então, eu mostrei para ele, vale a pena você estar assim? Então, ele hoje já tem, desde outubro do ano passado, 100% emitindo nota, adequado para a Receita Federal, 100% correto para o Estado e economizando tributo, porque ele estava pagando indevidamente e sujeito ainda a todas as penalidades da sonegação. Que o fisco, diga-se de passagem, está muito mais moderno do que as empresas. Houve uma época em que era o inverso, né? As empresas tinham tecnologia e o fisco não. Hoje é totalmente inverso. Hoje o fisco tem a inteligência artificial a seu favor, tem a base de dados do SPED, das notas eletrônicas, dos bilhetes de passagem eletrônica, de tudo que, enfim, os meios de pagamento, via Pix, via cartão de crédito, via cartão de débito, tudo está lá. E outra coisa, sobretudo a Receita Federal, ela tem tudo isso robotizado, o processo que entrega para o auditor os caminhos. Olha, essa empresa tem isso, 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 isso. Sinal de alerta. Pega as informações do cadastro de quem foi sócio, que agora era funcionário, agora é sócio, antes o parente, figurou como dependente, forma grupo econômico. Né? E hoje na justiça está bem fácil, né? A comprovação de grupo Bem econômico. fácil. Imagine na Receita. As pessoas não entendem que essa parte é muito. Eu acho que acontece um pouco uma política de ego. Eu sou advogada, eu sozinha consigo resolver a demanda do cliente. Se você não olhar de fora para dentro, você não vai entender o que é que as profissões se interligam. E por isso que a gente consegue caminhar e conversar. Uma auditoria preventiva, muita empresa fala, eu não preciso, porque meu contador, ele está ciente de tudo. E não entende que muitas vezes essa parte, o contador tem a sua limitação. Aí quando a empresa se pega no alto, de execuções fiscais altíssimas, com multas, juros, honorários de procurador, que sempre é 20%, aí fala, gente, é para aqui, o meu débito original era esse. E por que aconteceu? Às vezes foi uma falta de auditoria, ou até o contador não foi ouvido, porque não é aquele profissional habilitado a falar a respeito, né? Porque quando está em casa, às vezes o respeito se mantém ali, né, Rogério? Exatamente. E existe uma dificuldade também de entender que o ciclo contábil ele depende de um ciclo gerencial e um ciclo de informação, TI. A maioria dos clientes não. Eu diria que 99,9% das empresas, elas têm um software por trás, um bom RP, um bom sistema. As informações que são geradas de entrada e saída são processadas e encaminhadas para o fisco.
e para a contabilidade para que faça o tratamento daquela informação e gere as informações contábeis solicitadas pela Receita e pela Secretaria da Fazenda. Informações mal passadas, mal processadas, podem gerar passivo tributário, autuações, multas, podem gerar créditos tributários que acontecem muito do cliente estar pagando indevidamente tributos porque não conseguiu parametrizar corretamente o, a fase de tributação correta do cliente. Então, nós, como contadores, e eu participo também através da R2 Soluções do Tax Group, que é uma empresa, uma das maiores do país na parte de inteligência tributária, esse perfil de cliente que tem um sistema que não ajuda, que não trabalha a descrição correta do item, não observa o NCM correto do item, que é induzido muitas vezes pela própria indústria a errar e não tem uma gestão eficiente e correta, ele vai sendo direcionado para um caminho péssimo para o negócio dele, que é a gestão tributária ineficiente. A análise do melhor regime tributário tem que vir acompanhada de uma boa análise do perfil fiscal de cada produto. João citou perfeitamente. Nós temos o Simples Nacional, o lucro real, o lucro presumido e o arbitrado, que é muito pouco usado, só em situações específicas. Mas temos itens que no Simples Nacional aparentam uma vantagem que não existe, pode não existir. O item pode ser monofásico, o item pode ser substituído. No Simples Nacional, você pode estar pagando um absurdo por um item, por um modelo de negócio que está inadequado no regime tributário. O João falou muito bem aí a respeito da empresa de lucro real. Uma empresa que tem lucro, ela, para conseguir, para chegar a um pagamento de imposto de renda mais leve, vamos dizer assim, ela tem que colocar as despesas e os custos de maneira correta. Se ela não absorve corretamente as despesas, o lucro vai ser calculado de forma desigual. Ele vai estar pagando mais. Da mesma maneira, tem que se analisar se o regime tributário no lucro real é adequado, pois muitas vezes o cliente tem uma margem de lucro um pouco maior que se adequa, que o pagamento do tributo do imposto de renda ficaria melhor sendo no lucro presumido. Entendimento do contexto, entendimento da situação do cliente, entendimento também da organização do cliente, porque não basta o cliente querer, ele tem que se organizar para isso e aplicar. E com tudo isso, João, acaba que nós aprendemos um pouquinho mais de cada situação, acabamos tendo que entender um pouquinho do contexto tecnológico, entender um pouquinho de parametrização, de formação de preço, entender um pouquinho de formação de custo. Nós estamos diante de um empresariado que tem dificuldade de formar preço e saber o que é margem. É muito pela questão do eu quero montar um negócio, aí você vai para o que você quer fazer, às vezes não há essa preparação. É o vocacional. Eu gosto de comprar e vender, é o que eu sei fazer. A maioria fala isso. Pois mas o comprar e vender, e você saber comprar e saber vender, tem que saber até que ponto você está gerando riqueza, lucro, né? E se aquilo ali está sendo um negócio palpável, que ele tem sedimento. Porque não adianta você achar que está ganhando muito dinheiro quando você vai bater a conta. Que aí vem a questão da gestão empresarial, da consultoria, da auditoria, da assessoria, que o empresário que não tem esse leque de informação, por não ter buscado e por não ter expertise, porque estudamos para isso, né? Aí acontece empresas fazerem recuperação extrajudicial, judicial, Exatamente. falência, porque as empresas não estão conseguindo se sustentar. A gestão do capital pessoal e do capital da empresa também, a maioria confunde, mistura, tira dinheiro da empresa para fazer investimento, para vaidades. E, assim, o nível de conhecimento do empresário vem muito do que ele aprendeu, muitas vezes, no balcão de loja, muitas vezes no chão de fábrica, e ele se entende como alguém conhecedor de um determinado segmento resolve colocar um negócio. O negócio cresce,
chega lá na frente e a pessoa começa a ter dificuldade na gestão e quebra. Dificilmente alguém quebra pequeno, mas quando você cresce, passa por um determinado patamar, envolve muitas pessoas no negócio, começa a ser lesado, começa a perder mão do custo, e aí vem os problemas. Uma situação que Não a- abre muitas portas, porque tem um se CNPJ empolga, ativo. não consegue, não entende a real capacidade de pagamento do seu negócio para absorver uma parcela, um investimento, não sabe alguns conceitos básicos como margem e markup, por exemplo. Muitas vezes você se depara com um empresário que você pergunta qual é a margem do teu negócio, ele te fala, a margem do meu negócio é 30%. 30%. E como é que você compõe essa margem? O meu preço de custo, eu acrescento os custos internos e somo 30%. Não é 30% de margem, é 30% de markup. O cálculo da margem e do markup é totalmente diferente. Todos os custos, inclusive os tributos, são calculados em cima do preço de venda. E o markup ele é baseado no preço de compra somando-se os custos. Então, se você pega um produto, por exemplo, um exemplo prático, João, um produto de R$100 e coloca um markup de 30%, ele vai ser vendido a R$130. Mas se você pega o produto de R$100 que você quer obter um lucro de 30%, você não pode vender ele por 130, porque se você pegar os 130 e deduzir os 30%, você vai ver que ele vai para 90 e pouquinho. Tem que Ou dividir por ponto seja, 7, né? exatamente, a continha básica é 1 inteiro menos a margem que vai achar o fator correspondente ao que você vai aplicar ao preço. Ou seja, esse produto deveria estar sendo vendido a 130 e alguma coisa. Então, essa diferençazinha entre o teu erro de cálculo pode ser o resultado que você está deixando ir embora, escapar pelos dedos no teu negócio. E aí começa o chororô, começa a dor de cabeça, começa o prejuízo que o cliente não consegue entender. Isso que vocês falaram é interessantíssimo. E só esses dois pontos principais que vocês falaram já mostra a necessidade de se ter realmente uma boa consultoria. Uma é a questão da chamada contabilidade consultiva, que é muito bonito, você abre no YouTube, tem O termo lá. é lindo, né, João? É lindo, lindo, contabilidade consultiva, que a gente já faz há quantos anos? Pois é. Há muitos anos, mas agora virou moda dizer O termo é lindo, mas a prática é melhor ainda. consultiva, que de consultiva não tem muita coisa, porque se você parte de premissas erradas, você vai chegar a conclusões erradas. Então, é preciso conhecer. Então, a primeira coisa que uma empresa precisa ter é uma boa consultoria que conheça o negócio, conheça de tributação, conheça de direito, conheça, enfim, isso. Esse ramo, o que mais a gente trabalha hoje é supermercadista. É. Você vê que... Pronto, supermercado. É quantos itens? Vou contar. Olha, eu gosto sempre de citar casos práticos, né? Como eu vim do fisco, então eu tenho o privilégio de entender muito das questões principais. Supermercado. O que é que o supermercado faz? Tem uma parte de hortifruti dentro do supermercado, em que ele vende vários produtos isentos. Tomate, chuchu, frutas em geral, aquelas folhas todas. Aquele setor ali, ele compra a embalagem plástica que vai embalar esses produtos antes de pesar. Esse produto, esse saco plástico, ele não dá direito ao crédito porque você está embalando um produto isento, que não tem tributação na saída, é um princípio da não cumulatividade. Então, muita gente pensa, não, mas embalagem dá direito a crédito, mas não para embalar produto isento. Outra coisa, você vai, embala ali, compra diversas mercadorias e você vai passar no caixa. Quando você vai passar no caixa, você está passando e embalando naqueles sacos diferentes, normalmente meio brancos, você está embalando produtos tributados e produtos isentos. Então, você tem que estornar a parte do produto isento também. Quer ver uma outra coisa que vocês falaram que passa de largo aí pela maioria absoluta dos empresários? É que eles têm na mão, hoje,
uma consultoria como a nossa, que pode levantar, antes do fisco, todas as situações em que ele precisa corrigir. Isso aqui está errado. Então, eu vou. Quer que eu conte um exemplo prático que aconteceu? O empresário, ele compra, vende, que é aquela função principal, administra processos internos da empresa dele, nunca olhou o inventário. Quando foi um dia, ele olhou o balanço e o balancete e viu lá o estoque dele altíssimo. Ele falou, aí pediu um relatório do pessoal lá do TI e bateu certinho a contabilidade dele. Tinha feito um lançamento correto com base no inventário que estava no sistema da Cefaz já, porque estava no SPED do mês de fevereiro do ano seguinte, né? E aí ele falou, não, mas o valor do estoque era 8,5 milhões. E era uma empresa que deixou de perder competitividade e o estoque real dele era 800 mil reais. Ele falou, não, eu conto aqui, só tenho 800 mil. Como é que eu tenho 8,5 milhões? E aí, o que é que aconteceu? A gente fez a auditoria lá de estoque. E o que é que nós descobrimos? Que o sistema dele estava configurado totalmente errado, então ele não sonegou nada, mas para o fisco ele ia ter uma base de cálculo de 7 milhões e 800 mil, com alíquota de 20, mais multa, mais juros, imagine quanto isso dá. E aí, o que é que a gente fez? A gente reconfigurou numa ferramenta nossa de auditoria, adequadamente, sem driblar nada, sem ferir nada da norma, que a gente não trabalha assim. E o estoque dele foi, na verdade, processado, porque ele não abatia o ICMS, nem o que ele recuperava desse cálculo que ele fez de 800 mil, o estoque real dele era 608 mil. Então, nós retificamos os SPEDs, sem driblar nada, com toda a prova documental que o fisco tem, tudo era com nota eletrônica, por um erro de processamento. Por exemplo, quando pode ocorrer um erro de processamento? Quando você chega lá e configura, por exemplo, que a venda a consumidor final, 608, por exemplo, CFOP, não afeta estoque. É claro que o sistema vai calcular errado. Que a transferência, nesse caso é real isso, só tinha uma perna. Ele tinha uma filial, ele mandava para a filial, então afetava na hora que saía, mas na hora que a filial mandava para ele, não afetava o estoque dele. Então, inchou o estoque de forma errada. Então, mas como ele tem que apresentar o inventário no fevereiro, o sistema gerava e alguém entregava lá. Isso tudo tem a ver com entendimento do ciclo, porque são erros operacionais, mas podem ocorrer os erros sistêmicos em que você compre, por exemplo, um pack que contém 12 unidades de um produto, no sistema está contabilizado apenas um, ou vice-versa. A inversão de unidade por caixa, por pacote e etc. Então, são situações que tanto o empresário precisa de ter entendimento, quanto a própria contabilidade, a consultoria, quem monitora o cliente, precisa estar atento. Você falou do supermercado. A maioria dos supermercados tem mais de 20 mil itens lançados. Tem itens diversos que têm uma tributação diferente da outra, tem a classificação para uso e consumo, tem a classificação para venda. Às vezes você tem o mesmo produto que você vende e você faz o uso e consumo. O filme, por exemplo, você embala produtos com filme e você vende o próprio filme. Então, tudo isso está no contexto de entendimento do contexto do ciclo jurídico, do ciclo contábil e da formatação operacional em geral. Observe, empresário, operadores, que a dinâmica consultiva ela vai de uma ponta a outra, mas sempre com as expertises, né? Não adianta o contador sem a especificação naquele ramo, naquele serviço, querer entregar o melhor para o seu cliente só porque você é contador dele. Muitas vezes vai passar mesmo despercebido, porque são coisas muito específicas e pontuais. Como estávamos falando de comunicação, explicando um pouquinho a questão do fato gerador, né? Para também deixar claro para quem está assistindo.
Quando temos uma hipótese de incidência legal, ou seja, está lá com a previsão legal, e tem um fato que gera essa obrigação dentro da hipótese de incidência que está na lei, você vai ter uma obrigação tributária. Essa obrigação tributária está ali, pronta para que o fisco lance. Quando ele lança, gera o crédito tributário, que é onde você vai ter esse tributo para dizer, ó, a execução chegou aqui, o auto está aqui, você tem que me dizer por que essa execução aconteceu. Então, para deixar claro e entender esses empresários que a consultoria e a parte consultiva crescer sem ter respaldo, sem ter monitoramento, pode gerar lá na frente uma dor de cabeça maior e um baque maior, né, financeiro, e muitas vezes fica impagável. E tantas vezes os governos aí, né, passa governo, vem anistia, vem repactuação de dívida, e a gente vê que o país, a cada vez mais, quando vocês veem essas execuções altas, 4 milhões, 8 milhões, 10 milhões, é mostrando que a empresa ela foi crescendo sem esse amparo consultivo. Vamos agora um bate-papo mais leve, né? Que foi tanto fisco, tanto tributo, tanta... Doutora, se lembra do trabalho que nós fizemos no supermercado, Sim, em que o código de entrada do produto tava... era diferente na entrada do que era na saída, Sim, que gerou um alto de quanto? De 6 milhões e caiu para quanto? Lembra? Menos de 1 milhão. Foi Ainda 800 ficou mil. alguma coisa, Ainda porque ele... ficou, mas menos de 1 milhão. Ou seja, E o... vendia o que não tinha. Porque nem isso Mas controlava. isso aí você passa de uma questão que, não sei se foi trespasse, não sei se foi venda de fundo comercial, que as pessoas têm essa noção também que tem que Sim. ter. Fica aí também a nossa alerta, né? Quando você vai vender, você vai passar um comércio para outra pessoa, não é simples compra e venda, né? Tem a questão do estoque, né, Rogério? Exatamente. Então, assim, você tem que ter muito cuidado com o que você entende de fundo de comércio, o que é que você entende da área comercial, para quando você fizer um contrato, você fazer algo bem amarrado, você tenha relatórios contundentes, que vai aí pela parte da auditoria, pela parte da contabilidade, para justamente fazer um negócio seguro, que é o valuation, né? Você tem também, que também é um serviço, e que as empresas têm que ter essa intenção de, quando for vender, fazer, para não tomar prejuízo e nem vender gato por lebre, como diz o ditado. Vamos agora... Deixa eu pensar, porque eu estou me sentindo tão à vontade que eu já ia pegar meu café aqui, tirar sapato, começar aqui. Aquela coisa bem à vontade estou eu hoje. Não porque os outros convidados, até porque foi algo mesmo que a gente quis mostrar um pouco do espelho do escritório, né? Os outros convidados que vieram aqui são clientes nossos, são pessoas que já trabalham e conhecem o nosso serviço. Isso não é conversa de vendedor, né? Temos realmente uma trajetória e uma história. Mas vamos pensar aqui agora, eu vou falar questões pontuais e eu vou misturar um pouco do pessoal com o profissional. Valendo? A mesma para os dois, viu? Segue a conversa, sem interrupção. Rogério, vamos começar por princípios. Eu vou te falar um princípio e você discorre sobre. Princípio da verdade. A verdade, eu acho que, para mim, é algo que é inegociável. Eu acho que a verdade te ajuda na hora da dificuldade e te impulsiona na hora da facilidade. Trabalhar com a verdade significa oferecer confiança, credibilidade, significa ser transparente e significa, além de tudo, significa ser leve, verdadeiro e correto com os ensinamentos, tanto da palavra quanto com o que rege qualquer relacionamento pessoal, comercial, seja o que for. Transparência. A verdade e transparência estão totalmente ligados. Você não se pega na mentira, não tem contraditório com você, a verdade tem que existir, né? Vou mudar o princípio. Princípio da honra. Isso é interessante porque muita gente, eu que sou evangélico, como o pessoal chama de evangélico, que tá uma palavra tão desgastada que a gente às vezes fica até com certo receio. Então, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, em Feira de Santana, que é a Igreja Presbiteriana Betel, e
É claro que, se eu sou um verdadeiro cristão, eu procuro me adequar à lei moral de Deus. E um dos mandamentos é honrar pai e mãe, como foi também um mandamento, não dirás falso testemunho contra ninguém. Então, é, a primeira coisa que quando eu vou trabalhar, eu não posso abandonar, eu prefiro não fazer o trabalho se eu não respeito aquilo que eu creio e como presbítero eu ensino. Então, a questão de honrar pai e mãe, que está lá, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Muita gente não entende a extensão do mandamento, porque honrar pai e mãe ali também significa honrar as autoridades, aquelas pessoas que de alguma forma exercem algum tipo de poder sobre mim. Então, quando eu estou falando disso, eu estou falando desde um político que está com autoridade sobre mim, que eu devo respeitar, devo olhar quais são as palavras que eu vou usar para me referir a ele nas redes sociais ou em qualquer lugar. E também a questão do tributo, que é mais ou menos o que o empresário se ocupa. Alguém perguntou, é lícito pagar impostos ao Império Romano? A resposta de Cristo é muito inteligente, né? E prática, objetiva. Ele diz, qual a esfinge que está aí na moeda? É a de César. Então, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Onde é que nós contribuímos para que isso seja feito de forma correta? Que ele pague apenas o que é devido. E o que é indevido, ele não recolha, porque já é pesado o que é devido. E recupere aquilo que ele pagou indevido em várias esferas, em várias atividades da nossa sociedade. Você vai ter vários. Nós estamos falando de recuperar crédito, por exemplo, sobre ativo imobilizado, muita gente não faz. Como se liga, né? A atividade médica tem vários serviços que são tributados a 8% e o pessoal paga no lucro presumido com presunção de 32%. Então, a gente identifica muito isso, a questão recente de exclusão da base de cálculo de PIS e COFINS relativo ao ICMS, a questão de várias verbas rescisórias e várias verbas que são indenizatórias, que já tem jurisprudência que não há incidência sobre a folha que os contribuintes ficam pagando. A questão dos monofásicos, que Rogel se lembrou muitíssimo bem. A questão do enquadramento errado, que Rogel também falou, mas a extensão, às vezes, a pessoa não entende, de classificar errado um produto, por exemplo, da substituição tributária. Coloca como normal. Então, quando ele usa o crédito, ele usa o indevido. E ainda deixa de pagar o imposto. Quer dizer, ele é duplamente penalizado. Então, assim, é muita coisa que a gente, com relação à sua pergunta objetiva, em honrar, tem a ver quando eu honro o meu cliente, tem a ver quando eu honro ao meu Deus, em primeiro lugar, tem a ver quando eu honro as autoridades, tem a ver quando eu honro o meu trabalho, a qualidade do meu trabalho. Que eu fico feliz, como você falou, eu trago para mim a vitória. A vitória do nosso cliente é nossa, a gente fica alegre, a gente festeja, a gente vai a restaurante. Não é porque a gente ganhou um pouquinho mais ali. É porque o resultado chegou e a gente fez justiça, ajudou a fazer justiça. Com certeza. É importante. É importante porque a conexão que você gera com o cliente, ela tem que ser real, né? Ela tem que ser de verdade. Você não pode entender o cliente como número. O cliente, ele está ali para você enviar uma verdade a ele e, ao mesmo tempo, ser real com ele. A realidade que você vai passar para ele, ela vem de um impacto a depender de como você passa, da forma que você passa e como você trata isso, né? Então, esses princípios norteiam hoje o nosso serviço e aprimoram o nosso conhecimento. Porque quando a gente busca qualquer tipo de entendimento, é sempre buscando a verdade, é sempre buscando honrar, é sempre buscando nos colocar na situação do outro, que é muito o que a Bíblia nos ensina, né? E aí vem o princípio do amor também, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você tem que amar. Não é para ser superficial, é de verdade. Então, cada cliente nosso, ele se sente abraçado, ele se sente amparado, ele se sente... a nossa função também é de apaziguar. A gente vai para a linha de frente quando tem que ir, mas a esfera administrativa ainda é o nosso querer, que ali se resolva,
Mas se for para a justiça, vamos buscar os seus direitos. Se não dá certo, vamos buscar de outra forma. A gente vai tentando até que o resultado seja alcançado. Se não alcançar, lutamos até o fim. Porque o meio tem que ser colocado. Rogel, seu pessoal agora. Família. Para Rogel, o que é que pulsa quando fala essa palavra? Família. Eu sou uma pessoa que acostumei com família. Tive família sempre perto. Tenho família grande. Todo mundo é seu parente aqui em Exu. Tenho família grande. É Exu, né, Rogel? Todo mundo é parente de Rogel lá em Exu. Beijo, Exu. Alguém estiver me vendo de Exu, é a família de Rogel. Pois é. Então, minha família, parte de pai, é enorme. Minha família, parte de mãe, também. Melina, mesma coisa. Parte de pai tem uma família grande também, parte de mãe razoável. Mas se a gente parar para juntar tudo, eu acho que a gente faz uma festa só entre nós e ainda falta espaço, porque é muita gente. Então, eu sou uma pessoa muito família, eu sou uma pessoa muito casa. Eu gosto de estar na rua, eu gosto de andar, gosto de viajar, gosto de estar nos clientes, mas o meu recanto é minha casa. Tanto que, assim, eu brinco, tenho amigos que às vezes me cobram. Sim, ó, sumiu. Cadê aquele café em casa? Pois é. Tenho muitos amigos do coração, muitos amigos próximos como irmãos, mas a família, nada é como a nossa família. Sim. A gente tem a nossa família de sangue e nós temos nossa família do coração, os amigos próximos como irmãos, né? E, assim, gosto muito desse contexto de família. Eu acho que não existe sociedade que tenha sucesso se não por uma família bem estruturada. E a família baseada nos princípios cristãos, a família baseada nos princípios de respeito, de hierarquia, que é bastante importante, de ensinamento. Eu costumo, meu filho Daniel tem 15 anos, eu costumo conversar muito com ele, eu costumo orientar muito ele, trazer muito para aquela amizade próxima, porque nós estamos diante de um mundo, diante de um contexto que está aí para desvirtuar qualquer conceito tradicional, qualquer conceito convencional de casamento, de pai, de relação de pai e filho, de orientação pessoal, de orientação conjugal, de orientação sexual. Então, nós precisamos estar perto, claro que respeitando a opinião dos demais, mas eu, particularmente, prezo muito pela minha família, pelo modelo de família tradicional, pelo modelo de família pai e mãe, em que existe uma hierarquia perante os filhos e que existe um respeito perante os mais velhos. Nós fomos criados, né, João? Quem é de cidade pequena sabe que aquela coisa da hierarquia de benção pai, benção mãe, benção avô, benção tio, de respeito, de amizade, né, que é muito importante. E eu costumo dizer que nossa vida é como uma pirâmide. Nós nascemos e estamos lá na base da pirâmide. Com o passar do tempo, chegamos ao meio da pirâmide. E com um pouquinho mais de tempo, somos empurrados para o topo da pirâmide. E do topo para o céu. Então, acho que a gente tem que saber que a base da pirâmide é grande, o meio da pirâmide é intermediário e o topo é pequeno, porque a vida vai completando o seu ciclo e nos direcionando para cima. O topo é o ápice do entendimento, é o ápice da experiência, é o ápice da serenidade, né, João? E é justamente uma fase em que a gente chega para ensinar. Quando a gente está embaixo, a gente quer aprender. Às vezes a gente não aprende por imaturidade. E a gente passa a nossa melhor fase da juventude, às vezes, ao lado de pessoas maduras que podem nos ensinar bastante. E a gente não percebe. E quando a gente chega numa idade intermediária, como a minha agora, que é a idade que a gente já perdeu os avós, que era um ensinamento muito bom e que a gente não viu, não entendeu, não percebeu, porque estava numa fase da vida de pouco juízo, né, Daiane? E quando a gente chega nessa fase que a gente percebe o tanto que eles nos ensinaram e que a gente vê que nossos pais estão lá em cima, que a gente precisa dar um apoio
e precisa aprender e ensinar e ter paciência. E tudo isso faz parte do ciclo da vida. E esse ciclo da vida sem família não existe. Sem primos, sem irmão, sem pais, não existe. As famílias, cada dia mais, a tendência é que se tornem famílias menores, né? E alguns conceitos acabam até fragilizando perante isso. Mas eu acho que a gente tem a nossa família, que não é a família de sangue. Tem a nossa família de irmãos, de igreja, mim, de família, de Tá profissional, vendo, né, e João? que a gente acaba se aproximando porque a sintonia em relação a tudo que se vive, a tudo que se prega e ao que se faz no dia a dia bate. Sim. Né? Então, acho que Converge para aquele mesmo converge. sentimento. Então, a nossa família, eu acho que não É a dá para base de abrir tudo, mão. né, É a João? base, não dá para abrir. Perfeito. Ai, falar de família me deixa emotiva, mas eu vou falar neste. João, uma das coisas que assim me chamou a atenção quando a gente começou a amizade foi uma viagem que a gente fez, e eu não sei se você vai lembrar. A gente conversando assim, aí você falou muito da sua história com Janete. Aí eu falei assim, gente, eu gosto de me conectar com pessoas com princípios, principalmente com relação à família, a casamento, porque a lealdade que um homem ou uma mulher tem que ter é muito fiel à sua trajetória de vida, porque aquele que divide uma vida e não é leal a ela, como é que vai ser leal ao próximo, né? Eu coloco muito isso em questão, porque eu mesmo tenho muito, eu e Henrique é um só. Quando eu tô sozinha sem ele, o povo pergunta logo, cadê Henrique? E quando ele tá sem mim, pergunta, por que daí ele não tá aqui? Porque a gente já é uma coisa só, trabalhamos juntos, vivemos juntos e vai. E João, eu achei interessante a sua disposição em falar assim, eu honro muito a vida de Janete, porque ela segurou muito as pontas em muitas coisas. E assim, Janete é uma mulher que é fora do padrão do que o povo quer hoje, né? E aí vem, Janete não é uma profissional liberal, não está nos holofotes, mas é uma gestora familiar. De ponta, nota 10. Tudo que quando você entrar na casa de João, tudo dele se torna Janete. Quando você entra no carro, o que ele fala é Janete. Então, João, casamento, tá com você agora. Eu vou dizer para você, assim, eu tive a felicidade de nascer numa família muito pobre, mas que nunca faltou nada também. E eu vejo a figura da minha mãe, que não está mais entre nós, infelizmente, como aquela cabeça que organizava assim as coisas do ponto de vista da educação. E o meu pai, ele sempre aquele provedor, homem muito honesto, nunca se soube que ele tivesse nenhum tipo de relacionamento extraconjugal, e a cidade era muito pequena. A gente sabia, muito trabalhador. Hoje, acho que a insatisfação dele, ele já está bem idoso, com relação a ele não poder trabalhar, não poder fazer mais algumas coisas, né? E aí, se eu quiser fazer um paralelo com o paraíso, e aí paraíso entenda-se estar com Deus eternamente, nada, qualquer comparação é pobre, porque não tem nada que se compare a isso. Mas se eu tiver que dizer a você qual é o paraíso aqui na Terra, eu digo, é a minha casa. Eu não tenho dúvida, porque lá dentro tem uma mulher que cuida de tudo para mim. Eu me sinto forte, porque eu estou aqui e ela está cuidando de tudo. Eu viajo, ela está cuidando de tudo. E outra coisa, é porque ela não está aqui para confirmar, mas nós vamos ter oportunidade no cafezinho. Eu nunca saio para lugar algum sem convidá-la a ir comigo, a não ser que seja de fato um compromisso de trabalho que não tem como. Mas se eu vou, por exemplo, a Salvador para uma reunião, ela vai comigo mesmo de trabalho. Se eu vou, me desloco para qualquer lugar, eu a chamo. Se eu for comprar alguma coisa, enfim. Ela. Você está aqui. Exatamente. E aí, quando eu saio do meu trabalho, depois de ter trabalhado e buscado também aquela coisa que você falou da ética, de trabalho, de não ter mais. Outrora não, infelizmente. Não era assim. Mas agora que sou assim,
quando eu entro na minha casa que eu estou tranquilo, é o paraíso que é a minha casa. Quando eu recebo a minha esposa, hoje a gente tem uma cadelinha pequenininha, que é Lili, que vem com aquela festa, os meus filhos ao redor da mesa, como a Bíblia fala, que alegria, ter os meus netos que estão em Goiânia, com o meu filho Jorge, que mora em Goiânia, Felipe, que trabalha no Ministério Público e mora em Cruz das Almas, e minha filha, que está fazendo faculdade ainda, Futura médica. está estudando medicina, que é uma alegria para mim, todos eles. Então, assim, quando eu, às vezes, estou, não tem um dia que você, ou algum momento que você fica meio fraco e tal, eu tenho várias coisas que me sustentam. A principal delas é que eu boto meu joelho no chão, oro a Deus, leio a Bíblia, canto um hino, e quando eu termino de cantar o hino, o cenário é totalmente outro. O outro é quando eu abraço a minha esposa, quando eu abraço a minha filha, os meus filhos e os meus netos. Isso é que me dá vigor para seguir em frente, tanto espiritual, quando eu faço isso com Deus, como do ponto de vista material, quando o suporte é a minha família. A palavra intencional foi intencional justamente para a gente entender e reverberar para vocês o que é uma trajetória. Você conhece o homem pela história que ele deixa. E a nossa história profissional, ela é bonita, mas um dia ela se esvazia e vem outro e exerce. E é o único lugar que a gente não é substituível é na nossa família, é na nossa casa. E quando falamos em princípios e quando entendemos isso dentro de onde a gente precisa, pode ser imperfeito, porque vai continuar amando a família. Né? Você não precisa ser melhor do que ninguém, ali você é suficiente. E quando você cumpre princípios dentro da sua casa, dentro do seu lar, dentro da sua família, isso vai ser externado porque é a sua rotina, é a sua vida, é a sua vivência. É o que você é de verdade. E quando você é de verdade, se sustenta. A sua trajetória vem à tona com esses princípios. É com o cliente, é com o marido, é com o filho. Porque você é de verdade. Né? E aproveitando, eu hoje tenho... esse CPF da Yane, ela existe porque tem Henrique do lado. Né? Meu casamento é um casamento fortificado no Senhor e nas habilidades que criamos para poder dividir o cenário junto. Onde Henrique, muitas vezes as pessoas não enxergam ele aqui porque ele não quer, não gosta ainda disso aqui. Mas para tudo isso acontecer, ele está aqui, né? E falando do princípio da honra, voltando um pouco, se meu pai e minha mãe não tivessem se posicionado sobre o meu sonho, eu também não estaria exercendo o que eu exerço hoje. Então, a minha honra, a minha família é em tudo. Minhas irmãs, meu pai, minha mãe, meu marido, minhas filhas. É um conjunto de fatores que te deixam ficar de pé. Senão, você não sobrevive nesse mundo de hoje. Vem o cansaço, vem a dúvida, vem a incerteza, mas nunca falte sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que você espera. Então, mantenha seu foco, seja determinado, seja prudente. A Bíblia fala da prudência em tudo que você falar, em tudo que você ouvir e ver. Porque nem tudo aquilo que está aos nossos olhos vai ser para nós. E temos que ter esse filtro. Saber levar a vida com essa leveza é fundamental. Gente, eu amei. Eu amei esse bate-papo. Achei um pouco... eu acho que a gente pode explorar outros tópicos, outros blocos, porque, na verdade, isso aqui também tínhamos desenhado. Ano passado, a gente sentou numa mesa, conversou, vamos fazer um podcast, e o Senhor não permitiu naquele período. Quando entendemos, quando vem para ser, o Senhor traz leveza na caminhada e vem de uma forma tranquila. Então, hoje eu vou colocar, como assim, é o 5º episódio, mas é o nosso primeiro episódio juntos. Vamos voltar mais vezes, com coisas pontuais específicas, já que todo mundo, já a partir de hoje, está conhecendo esse lado Café com Lady também profissional, onde a gente traz pessoas que estão agregando ao nosso escritório e parceiros nossos, e vim com coisas mais pontuais para a empresa, para a questão da tributação do CPF, e que vocês aprendam. Eu acho que o mundo está precisando muito desse tipo de comunicação, onde realmente exista
a vida real, não é Instagram não, né? Só coisinha bonita não, é o que que a dor do empresário, o que ele está sentindo é lá dentro, porque a empresa arrumada e um dono arrumado, você não entendeu nada ainda. É sobre isso, né, gente? Vamos deixar a última mensagem para esse pessoal que está assistindo de casa. Cada um faça suas considerações finais, como a tribuna permite. Vá, Rogério. Seu Puxar, né? adendo. Vou falar, né, João? Eu acho parabenizar você pela iniciativa de fazer esse trabalho que é muito útil, é um conteúdo muito somatizador no que diz respeito a trazer conhecimento, a trazer entendimento e visualização de pessoas, a visualização de histórias, de oportunidades, de entendimentos, muito bom. Também parabenizar a todos, a equipe, a estrutura, a Ilha 9, porque, de fato, esse bate-papo vai muito além de projeção em rede social, vai muito além de que projeção profissional. Eu acho que a gente acaba aqui compartilhando um pouquinho de conhecimento da história, né? Acaba conhecendo um É pouquinho possível, João. do que é a personalidade de cada pessoa. Agradeço a oportunidade. Vai ser É, mais vezes, não tem nesse negócio de oportunidade não, que eu, essa foi a primeira. eu e Daiane temos uma relação, além de profissional, além de amizade, além de compadres, Compadre, viu? Foi meu padrinho de foi padrinho casamento, de ele segurou casamento. meu cinto Então, aqui. assim, nossa trajetória é muito longa. A gente tem um carinho muito grande entre as famílias, Sim, né? Daiane advoga para meus pais. Sempre todo cliente, todo trabalho, a confiança só vem para Daiane e Henrique. E falar de Henrique também, né? sim, Daiane Henrique. e Eu Henrique sou aqui, ó, que lembra de ela você? falou muito bem sobre os dois. Henrique gosta muito de bastidores, mas o Henrique é extremamente organizado, sabe fazer acontecer a coisa, dá todo o suporte. Você falou muito bem de Dona Janete, a mesma coisa eu posso falar de Melina. Ela é a pessoa que me traz um pouco dessa segurança. Sim, É uma pessoa que organiza, que traz tudo, deixa o ambiente pronto para você. E, coincidentemente, João, quando a gente fala de sintonia, sim. parece que a coisa, até a forma de conduzir é parecida. Eu costumo dizer a Melina, às vezes eu chamo ela para ir em algum lugar e ela fica, não quero falar, ó, eu não sou homem de andar só. Eu Isso. não gosto de andar só, não sei andar só. Não sei dizer assim, vou ali no aniversário de fulano só. Não se vê Rogério sem Melina, né? Até para a igreja, você vê assim, até para a igreja eu não gosto de ir só, não gosto. Ela disse assim, eu não vou hoje, não posso. Eu falei, também não posso. Porque assim, eu me habituei, é a pessoa que me acompanha, é a pessoa que me orienta, é a pessoa que puxa minha orelha. Eu não gosto muito de ser chamada a atenção, viu, João? Mas tem hora que ela me dá umas puxadas de orelha, eu falo assim, pô, na hora de dar uma Tô puxa. aqui, viu, meu, pra puxar também, Mas viu? é válido, é algo que é para crescimento, né? E assim, compartilhar um pouquinho, ouvir um pouquinho da história de João também, que Sim. é uma pessoa que eu conheci há menos tempo que você, mas aprendi a ter o respeito e o carinho profissionalmente, excelente profissional, excelente pessoa, de trato, de uma educação, né, João? Parabéns, João. E espero que nós possamos fazer outros episódios, falar um Sim. pouquinho. Vamos fazer o Traga. 5.1, 5.2, Isso, 5.3, né? podemos marcar fazer esse marco do 5 e utilizar. Era bom 7, porque seria o número da perfeição. Mas a gente vai ficar com 5 e o 5 mais pontos. 2.1, 5 mais 2. Sim, para chegar até. Vamos pensar. É. Arrumar a coisa. Ficou a dica. Bora pensar aí. Vamos conversar depois com o pessoal aí para ver como é que vai ajustar. Mas é muito bom, né? Quando a gente se alinha com pessoas com o mesmo projeto de vida, família, Deus. Depois a gente marca um episódio só de bate-papo, de resenha, porque eu tenho muita história para contar, muita coisa, né, Querendo João? entregar a gente, João? Difícil, viu, João? Tem muita história interessante, né, João? Exatamente. E aí, João, faça suas considerações finais aí. Agradecer a todos vocês, a você especialmente pela ideia brilhante. Que espaço. Essa ideia foi de Henrique, não foi muito minha, não. Mas é como ele é um E, CPF só, então tá tudo ligado. e Henrique, me permita um trocadilho,
embora seja um substantivo, ele também indica a possibilidade de verbo, né? Sim. Henrique, seja rico. Enriquecer. Então Gostei, tem prosperidade. esse trocadilhozinho aí, é uma figura fantástica, só quem não conhece deixa de ter esse privilégio. Eu também não poderia terminar, que eu acabei não falando das minhas irmãs, tá? Sim, Da minha família, sim. que as minhas irmãs são hoje o que representam a minha mãe, que eu só tenho irmãs, não tenho irmãos machos. Então elas são assim, a gente às vezes briga, Comum em mas toda o família amor e o respeito é também. muito notório. E eu quero dizer, quando minha mãe mais precisou, eu vejo que muitas famílias, quando existe alguém doente, que precisa de cuidados especiais, se afasta e deixa na mão de uns. As minhas irmãs são o inverso, brigam para estar tomando conta, fazendo. Então, são brilhantes as minhas irmãs. Esse foi A, fantástico. a minha sogra, que hoje tem Alzheimer, ela não tem consciência. O nome dela é Lenita, mas a gente só chama ela de Branca. Ela tem 90 anos, que eu amo mesmo, como se minha mãe fosse, talvez sem muita falsa, digamos assim, o cuidado que ela sempre. Quando minha mãe morreu, eu disse para ela: Você é minha mãe. E ela incorporou isso, na simplicidade dela e as minhas cunhadas, enfim. Quando falar de família, não posso É a esquecer sua extensão. essas extensões. A igreja, né, que a gente não vive sem aquele convívio maravilhoso. Concordo com sua opinião. Você já explicou essa questão do relacionamento familiar com profissional e tal? Alguém disse até na Copa do Mundo, chamou família escolar, né? Sim. Então, assim, é o que fortalece. Eu não me lembro quem foi o autor da frase, mas ele diz: a pátria é uma família ampliada. Infelizmente, a gente experimenta momentos de destruição da família. Divisão. Por vários motivos que não convém aqui a gente falar, mas é preciso que a gente tenha firme esse entendimento de que há um padrão bíblico para a família e que há também um padrão que a nossa Constituição ainda mantém de pé. E nós, dentro das nossas casas, temos que ficar atentos a isso. Porque isso aqui que a gente está compartilhando tem origem onde? Na educação que nós tivemos dentro da nossa casa, não foi na escola formal, né? Verdade. Na escola formal é o conhecimento que a gente tem profissional e que a gente usa a serviço da sociedade, dos nossos clientes e traz benefícios para todos nós. Então, agradecer, rogo a Deus que isso vá, eu sei que pelo jeito vai explorar vários caminhos aí, que sejam todos bem-sucedidos e que Deus sempre abençoe não só o nosso trabalho, mas as nossas famílias e a nossa vida espiritual. E aí eu quero mandar um recado para quem está ouvindo. Olha ali para aquela câmera e fala. Olhando para a câmera da verdade, né? Da verdade, fala. Nunca viva como se Deus existisse, porque Ele existe. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Se nós olharmos somente como Deus fez todo o universo, criou todo ele, se nós observarmos como cada parte do nosso corpo foi desenhado para que o design inteligente, a mão de Deus fosse vista em tudo, isso somente isso é suficiente, está lá em Romanos, capítulo 1, para que o homem seja considerado indesculpável. Então, não viva como se Deus não existe. Ateu não é apenas quem diz que não acredita em Deus, é aquele que vive ignorando Deus. Então, sempre se aproxime de Deus no seu trabalho, na sua empresa, no seu lar, na sua vida. E o nosso desejo é que todos aqueles que tenham contato conosco também sejam abençoados sem ser piega com isso, sabendo que as pessoas são inteligentes e interpretam o que a gente fala, tem raciocínio, razão, mas que isso seja, como foi dito aqui, uma verdade, que do nosso
eu posso falar por vocês e sei que é verdade esse desejo de vocês. Que Deus abençoe todos vocês, as suas famílias, seus negócios e haja prosperidade para todos. Bom, eu agora fico sempre com aquela parte mais difícil, porque depois disso, tudo que a gente escuta, o que é que eu vou falar? Falar que eu agradeço a comunicação que tivemos aqui hoje, que eu acho que reverberou mais uma vez a nossa verdade. A nossa intencionalidade aqui foi justamente gerar conhecimento e valor para cada pessoa, para cada família, e entendendo que é possível viver uma vida em Cristo e com princípios em todas as áreas de sua vida. Na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. Quando você tem propósito, você tem princípios, você consegue alcançar o que o Senhor quer para a sua vida. Não existe fórmula, como todo episódio a gente coloca aqui. Mas quando você se direciona e se posiciona diante do que você é em Deus, eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas na sua vida. Por hoje ficamos por aqui. Vamos ter outros episódios, certeza, com a nossa equipe. Agradecendo também aos outros colaboradores que fazem parte do escritório, Sabrina, Gabi, Raimundo. Um abraço para vocês e até o próximo episódio com mais um Café com Leite. Até lá!